falando sobre o fortalecimento da nossa fé, a necessidade de nós fortalecermos ou de vivermos uma vida em fortalecimento. É um processo que nós vamos dar continuidade hoje de edificação da nossa vida. Em Efésios capítulo 6, eu peço que você abra a sua Bíblia, no verso número 10, quando Paulo, antes de começar a falar sobre o combate em si contra as trevas, contra as ciladas do inferno, ele fala da necessidade de nós estarmos fortalecidos. Por isso ele diz lá, Efésios 6:10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga aleluia. Eu disse isso para vocês, eu quero repetir, isso não é uma opção. Isso não está escrito só porque Paulo colocou aí de maneira... Não, isso é Deus falando comigo e com você. É uma ordem para que nós permaneçamos fortalecidos. E há essa necessidade porque o próximo verso fala do combate. Fala de nós nos revestirmos dessa força de Deus para ficarmos firmes contra o engano, contra as ciladas do inferno, para que a gente continue firme na proposta que Deus tem para nós e o plano que Deus tem para nós. Amém, queridos? Então, esse é um assunto muito prático, porque a palavra de Deus é um livro prático para nós no dia a dia. Você enfrenta situações, e eu também enfrento, que são situações de combate de espírito. Eu disse, quero repetir, guarde isso. O mundo em que nós vivemos é um mundo do espírito. Eu posso olhar as coisas naturalmente, como elas sempre foram. Ah, pastor, há sempre dificuldade, sempre houve confusão, sempre houve essas situações de violência, sempre existiram isso aí e tal. Mas não receba isso de maneira natural, porque é assim que tem acontecido. O império das trevas, através da força do inferno, tem destruído a vida das pessoas. Então, entenda, para nós vivermos nesse mundo decaído, nesse mundo derrotado, nesse mundo sem aliança do qual nós estamos inseridos, Jesus disse uma palavra bem interessante. Para você ter uma ideia, né? Quando ele dá uma declaração como essa, às vezes a gente fica olhando assim, mas Jesus estava meio variando, né? Como é que ele dá uma declaração dessa? Em João capítulo 17. Vai comigo a João 17. Deixa eu dar uma introdução nisso aqui. João, no capítulo 17, ele faz uma oração ao Pai, e ele faz uma declaração de si mesmo e inclui a cada um de nós. João, capítulo 17, ele diz lá assim, verso número 16, eles, falando a respeito de nós, não são do mundo, como também eu não sou. Olha só, eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Nós somos novas criaturas, somos a igreja, pertencemos a outro reino, mas nós estamos inseridos nesse mundo. Não significa que eu sou desse mundo, mas eu estou inserido nesse mundo. E justamente porque eu e você, nós estamos inseridos nesse mundo, o nosso combate é um combate de fé. O nosso combate é um combate de entendermos a palavra, de colocarmos ela em prática e termos discernimento e sabedoria suficiente em Deus para compreender as situações que estão ao nosso redor, para fazermos exatamente o que Deus nos pede via palavra. Mas cedo ou mais tarde você vai chegar a essa conclusão e isso vai entrar dentro de você, porque às vezes isso não é de um dia para a noite, mas se eu não renovar a minha mente com a verdade, eu não posso agir com base na palavra. Eu não posso reagir, eu não posso fazer qualquer coisa conforme todo mundo faz assim, eu faço também, simplesmente porque nós somos seres humanos e habitamos nesse mundo, não vai dar certo. Para nós vencermos as situações que vêm contra você, contra a minha vida, só vamos vencer se nós estivermos alicerçados na palavra, fortalecidos com essa verdade, para que a gente possa executar. É um combate, gente, é um confronto de força. Alguém está entendendo isso aí? Jesus disse, olha, eu não sou desse mundo, nem vocês. Nós somos do reino de Deus, pertencemos ao reino de Deus, que não é esse reino aqui, mas nós estamos inseridos nesse mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então ele diz assim, santifica o Senhor na tua verdade, a tua verdade é a tua palavra, aleluia. É um processo de transformação. Santificação, gente, é um processo de transformação. Anote aí se você está trazendo caderno, está trazendo anotações. Santificação é um processo de transformação.
Nós somos transformados por essa palavra viva sendo inserida em nós dia após dia. É por isso que quando está escrito lá em Romanos 10, agora vamos a Romanos 10. No verso número 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Isso aí, gente, é algo que acontece de maneira contínua. O próprio verso aqui fala de que a fé ela vem por ouvir e ouvir de maneira contínua a verdade. Isso aqui não é um ato isolado, isso aqui não pode ser, digo para vocês, eu estou batendo nessa tecla, vai ouvindo e recebe isso. Não pode ser um ato isolado de um domingo que eu venho à casa de Deus, ou eu vejo o pastor falar, aí eu abro a minha Bíblia, então eu ouço essa palavra, não vai dar certo. Isso é algo que nós temos que fazer constantemente, diariamente, nos alimentarmos de ouvir a verdade. Eu tenho dito isso para você, tem criado esse hábito? Responda para você. De ouvir aquilo que alimenta a tua fé, que te fortalece, nós precisamos ouvir, de maneira contínua. Nós precisamos ter comunhão com esse livro, com essa palavra, de maneira contínua, porque só através desse livro que Deus fala ao meu coração. Deus não vai falar ao meu coração eu olhando para as coisas de fora. Olhando para as coisas de fora, o inferno vai falar para mim mesmo, olha, você está derrotado, você está liquidado, a tua família já era, você não vai prosseguir, nada acontece na tua vida, não está vendo? Está tudo difícil, olha aí como é que estão as situações. Ok? A voz aí de fora é outra. A voz de Deus é a voz da vitória. 1 João 5,4 diz lá que todo que é nascido de Deus, é o nosso caso. Você qualificou, então diz amém. Ok, todo que é nascido de Deus, está lá, vence. Vence. Está escrito que vence o mundo, vence a prova, o teste, as situações. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa crença. Mas isso não vem automático, tenho dito isso para vocês, a gente ao longo dessa série já falei muitas coisas. Uma delas é que nós precisamos nos cercar de coisas que produzem fé na nossa vida. E eu vim terminando no último encontro falando sobre isso. Nada que está ao meu redor nesse mundo promove crença. Pelo contrário, eu ando nesse mundo e você também só com a descrença ao nosso redor. Só com a voz da incredulidade. Então a Bíblia declara que nós vencemos. Vencemos se nós estivermos fortalecidos. Diga aleluia. Então, nós terminamos aqui no último encontro, dizendo exatamente sobre isso, de que quando eu entro nesse processo, e agora eu vou seguindo aqui, de priorizar a nossa vida espiritual, diga aleluia. Eu não posso fazer isso por você, mas eu me alegro que você está vindo para a igreja, vindo para a casa de Deus, você está aumentando a sua frequência em buscar a Deus, eu me alegro porque um processo está sendo feito no teu coração, aleluia. Isso não vai fazer de outra forma, gente. Essa escolha quem tem que fazer sou eu e você. E eu me alegro em ver você fazendo essa escolha, porque você está produzindo um futuro adiante, aleluia. E não será frustrada a tua esperança, pode estar certo disso. Mas então aí, eu estava conversando com vocês que quando eu começo a priorizar a minha vida espiritual, e isso envolve algumas coisas, como por exemplo, assistir às reuniões da igreja. Ouvir mensagens que promovam a tua fé. Não estou falando qualquer mensagem, não. Tem muita gente aí falando muitas coisas, menos a palavra. Mas tem título de pastor. O negócio é o seguinte, se esse livro está sendo falado, ele gera fé e vida no teu coração. Aleluia. Essa palavra faz a diferença na nossa vida. Então é a palavra viva, nós temos que ouvir. Então tudo que eu faço para ter comunhão com esse livro, a presença de Deus, o Espírito Santo, a voz de Deus, a leitura que eu faço, o tipo de livro que eu leio, o estudo que eu dou à palavra de determinadas coisas seria interessante você buscar na própria palavra onde tem mais e deixar o Espírito Santo te falar, né? A sua maneira de viver pressionando estar perto desse livro, perto da voz de Deus, isso aí mostra que você e eu, nós entramos num processo de edificação da nossa fé. Então ninguém edifica e se fortalece de um dia para a noite.
O próprio exemplo da musculatura é assim, você começa uma série de exercícios, mas uma semana depois você só está doendo, porque grande não tem nada, né? Só está doendo, no dia seguinte doeu e vamos lá e tal, e conforme for passando, o tempo vai passando, você vai se fortalecendo e você vai crescendo. Agora deixa eu te falar algo importante nessa próxima tela que é bom você anotar. Fortalecimento da nossa crença, edificação da nossa fé dependem da minha prática desse livro. De nada adianta eu anotar, eu colocar para dentro essas verdades, estou entendendo, está certo e tal. Vai chegar um momento em que você precisa praticar. A fé, Deus ordenou dessa maneira, que é algo prático. A crença que eu tenho de Deus, ela exige que eu ponha em prática. Esse livro não é um livro para ser lido apenas, ou para ser entendido, ou para ser memorizado, intelectualizado. Esse é um livro de prática. Quanto mais eu pratico a verdade, mais eu cresço e me fortaleço. Aliás, Deus trabalha dessa maneira. Quando Ele te fala algo que eu não faço, Ele não te fala mais nada, até eu fazer aquilo que Ele já me pediu. É óbvio, né? É mais ou menos assim, né? Eu estou estudando no primeiro ano, para eu ir para o segundo, eu preciso fazer os exercícios, as práticas do primeiro ano, para que eu possa ir para o segundo ano. Diga aleluia. Então, se você verdadeiramente quer crescer e ser fortalecido e edificado, precisa colocar em prática o que Deus te pede. Diga um amém, isso aí. Ok? Então, esse processo é um processo que nós precisamos dar continuidade. Então, se você começa, não pare, porque não tem como mais parar. No dia que eu parar de fazer o exercício para os meus músculos, os meus músculos vão começar a atrofiar novamente. E se eu não volto mais a me exercitar, a minha musculatura vai voltar à originalidade, ó. Então, isso não é um assunto por temporada, pastor, estou na escola bíblica, aleluia, glória, aleluia, está terminando o segundo ano, e agora? Não, agora já fiz a escola bíblica, tenho o diploma, estou numa boa. Você está numa boa, vai tomar uma rasteira, porque tem que dar continuidade. Ninguém para num estágio com Deus. Eu nunca ouvi, está escrito aqui, Paulo dizer assim, olha, você chega a tal estágio, está bem, chegou lá, maravilha. Não existe isso. Porque nós vamos estar eternamente conhecendo ao nosso Deus, hein? Crescendo no entendimento. Você percebe quando você faz esse procedimento que Deus pede, de nós nos fortalecermos em crença, a cada ano você também vai tendo um entendimento diferente, a tua mente vai se renovando, você vai tendo visão diferente das coisas da vida, há um discernimento maior, você se torna mais sábio, diga aleluia, as suas atitudes, seus comportamentos vão mudando, as coisas vão se acertando na tua vida, aleluia. É a maior ilusão, gente, achar que Deus vai consertar a nossa vida só orando. Escreve isso aí. Oração mesmo é aquilo que eu tenho de relacionamento com Ele. Na verdade, Deus criou isso, que nós tenhamos um relacionamento com Ele, e o resto é prática de obediência ao que Ele nos pede. É exatamente a relação de um pai com um filho, um pai cuidadoso, um pai que tem a visão. O que requer nessa relação? Que o filho seja obediente ao pai. Então ele cuidará de nós, porque ele tem essa visão. Deus tem isso, gente, ele criou a mim, a você, para andarmos com ele. O homem não foi criado para estar isolado de Deus e chamado. Vem cá, chega aí e me dá uma ajuda. Que é isso? Nós fomos criados para estar com Deus, com ele constantemente. Dia após dia, de nós estarmos inseridos dentro da verdade dele. Na verdade, lá em Gênesis, quando Deus programou o homem, programou para que ele ficasse imerso e vivesse dentro da verdade. Enquanto ele viveu dentro da verdade, foi obediente, estava tudo certo. Quando ele saiu disso que Deus havia estabelecido, o homem ficou independente. O homem ficou pensando e achando aquilo que ele acha, o que ele pensa, debaixo da sugestão, debaixo das ideias do inferno, e a vida dele, para o buraco. Só tem uma fonte que é vida, é o Senhor, o Rei da Glória. Se nós nos aproximarmos da vida, nós vamos aproximar de quê? Da morte. Qualquer outra forma que não é a verdade, é morte, porque só tem duas coisas, vida ou morte.
não tem meio termo. Está pegando isso aí? Então dependem da minha prática. Então nós começamos a edificar, a fortalecer. E hoje eu vou iniciar, e a gente vai continuar sobre isso, porque eu quero fazer alguns comentários sobre cada um desses sinais. E aqui agora eu quero trazer essa maneira prática de você perceber na sua própria vida, ou na minha própria vida, quando a minha fé ela não está sendo fortalecida adequadamente. Quando eu não estou sendo edificado no meu espírito. Você entende que o alimento para o meu espírito é verdade? Verdades reveladas, sendo acrescentadas, aí eu vou praticando, vai crescendo, eu vou me fortalecendo, diga aleluia. Então, quando esse processo ele não está acontecendo, alguns sinais começam a aparecer, como eu declarei aqui, é igual um painel. Por que o carro tem um painel? Porque se começar a dar algum defeito, vai aparecer lá um ponteiro, agora tudo eletrônico, né? Vai aparecer lá alguma coisa, agora daqui a pouco é tudo voz, né? Cuidado, o carro está pegando fogo. Só falta ter um negócio desse daqui a pouco, né? Olha, você não colocou óleo e tal, e daqui a pouco... Então está lá aquele painel justamente para identificar as situações de defeito. As situações onde a gente tem que ter cautela e começar a perceber, bom, peraí, deixa eu ajustar isso aqui, porque se eu não ajustar, o motor vai bater pino e tal, está esquentando, vou parar o carro, para não ter prejuízo. Então isso, gente, olha só, que eu vou compartilhar com vocês, acontece direto e as pessoas não identificam que são sinais de enfraquecimento da fé. Que são sinais que estão mostrando que eu não estou fortalecendo a minha crença de maneira adequada. Alguém está entendendo? Que beleza! Então vamos lá, vamos falar sobre eles. Anota o primeiro aí. Eu coloquei 7 porque eu juntei alguns juntos aí, que trabalham juntos, sei lá. Mas a primeira deles, anote sobre isso aí. A pessoa começa a ficar confusa. Confusão mental, as dúvidas começam a entrar demais. Não é que nós não somos atacados com dúvidas, porque, gente, presta bem atenção. Como é que o inferno trabalha? O inferno, ele trabalha para sempre contradizer a verdade. Foi assim que ele começou com Adão e Eva. E ele vai terminar, porque ele só sabe fazer isso, mas ele é bom nisso aí. Ele é formado em Harvard. O cabra é bom. Então ele chega e te ele contradiz a verdade, falando algo para você e mostrando alguma coisa ao redor. Vou te dizer, aonde é que o inferno trabalha? Ele trabalha do lado de fora. Ele vai quebrar a tua vida e a minha de fora para dentro. Então é uma situação que se apresenta, que tem uma voz que fala para mim. E é sempre contrária à palavra. Impressionante. Bom, uma vez que eu já sei essa estratégia, para que eu não fique confundido, eu preciso estar muito bem alicerçado na verdade. E eu vou te dizer, em dias muitas vezes de ataques, de palavras que contradizem a verdade, o que você tem que fazer? Eu tenho que intensificar a verdade no meu coração e no meu espírito. Apenas para ficar com ela. Alguém entende? Quando Jesus ele foi tentado pelo inferno, quando o inferno lança algo e disse algo para Jesus, Jesus contra-atacava com o quê? Com a palavra, com a verdade. Jesus ele não precisou dar explicações, sabe? Ele simplesmente pegou a palavra e jogava para frente. Aliás, lá em Efésios capítulo 6, lá fala sobre no verso 18, no 17, um pouquinho antes, a espada do Espírito. Então, confusão mental e crescimento de dúvidas, quando a gente começa a ficar confuso, quando dúvidas começam a crescer, será que Deus é bom? Será que Ele está comigo? Meu Deus, eu estou precisando, mas olha, hoje já bateu terça-feira, eu estava esperando isso até domingo, mas já são terça-feira, meu Deus, será que... Uau. Isso é sinal de que eu estou com a minha certeza abalada. Alguém está pegando? Deixa eu ler um verso poderoso para vocês aí mesmo, em Romanos capítulo 10, no verso número 11, diz assim:
A Escritura diz, Paulo tira um exemplo de Isaías, capítulo 28, no verso 16, ele diz lá assim, todo aquele, está falando de nós, que nele crê, está falando a respeito de Jesus. Então eu posso dizer, todo aquele que crê na verdade, que é Jesus, diga aleluia. Todo aquele que crê nas Escrituras, na palavra viva, que é Jesus, não será confundido. Não será confundido, diga aleluia. Então eu dou uma declaração para você, que a crença na verdade, e eu preciso manter essa crença, eu preciso estar fortalecido nessa crença da verdade, ela afasta a confusão de pensamentos contrários à verdade. Entre outras palavras, eu poderia dizer assim, é o escudo da crença, é o escudo da fé. O inferno, ele derruba o ser humano pelos pensamentos, pelas sugestões, pelas ideias. E se elas ganham espaço, porque parecem a verdade, ou porque fazem sentido, sei lá por quê, eu estou sendo liquidado pelo inferno. Daqui a pouco eu não entendo porque eu estou confuso, porque eu estou tão cheio de dúvidas. Eu não posso me afastar da verdade. Alguém entende que, vamos dar um exemplo militar. A verdade é o campo limpo, é o campo seguro, é o campo onde eu me estabeleço e ali eu fico firme. Mas se eu começo a sair desse campo, as minas estão aí. Pode ser que eu exploda, pode ser que não. Então eu começo a me afastar da verdade, a não prestar mais atenção na verdade, a não ser mais disciplinado em buscar a verdade como preciso, a fortalecer o meu espírito com a verdade, eu começo a ir para um campo minado, eu vou explodir, mais cedo ou mais tarde. Está pegando o que eu estou falando? Aí a nossa vida não prossegue, ela fica paralisada. O inferno, na verdade, começa a dirigir, a comandar a nossa vida, porque nós estamos prestando atenção à contradição da verdade, as outras coisas que estão sendo ditas, ou o que está acontecendo. Eu disse algo aqui na escola bíblica, a gente costuma dizer, deixa eu te falar algo aqui para você guardar e jamais esqueça isso. Se você pega as situações que estão acontecendo contigo, e dessas situações você tira uma conclusão e uma interpretação disso, de quem Deus é e como Ele age na tua vida, você está liquidado. Eu jamais posso tirar uma conclusão das coisas que acontecem ao meu redor. Ah, pastor, mas está acontecendo isso. Isso aí não vai tirar a minha conclusão de que eu tenho de Deus, que está escrito na sua palavra. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele te ama, amém. Mas parece que Ele não me ama. Mas isso que eu estou passando na minha vida não deveria acontecer. Mas, meu Deus, isso nunca aconteceu. Será que Deus esqueceu de mim? Porque aquilo que está ao nosso redor força a mim e a você a tirar uma conclusão errada de Deus. Não faça isso. Pastor, de onde é que eu tiro a conclusão verdadeira de Deus? Onde é que Ele está escrito? Ele é aquilo que Ele disse que Ele é. Independente do que está acontecendo, Ele é aquilo que Ele disse que Ele é. Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, mas aí meu corpo está cheio de dor, está cheio disso, e o inferno está dizendo, olha, vai morrer isso, está com aquilo outro e tal, aí eu recebo um diagnóstico que vou morrer em 6 meses, mas Deus diz, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, pelas suas pisaduras, Ele diz, pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. E não é questão de que Ele vai lá te sarar, não, nós fomos. Isso Ele fez para a humanidade inteira, para todo aquele que crê, Ele levou sobre si. Então, mas eu estou verde. Ele diz que nós fomos sarados. Essa é a verdadeira fé, é acreditar no que Deus disse. Mas pastor, está acontecendo tudo isso que contradiz esse livro. É o inferno. O problema é que a gente acredita em muitas coisas que estão ao nosso redor. Enquanto que nós deveríamos acreditar no que Deus disse. O que Ele empenhou é a sua palavra. Essa palavra não volta vazia. Ela é a verdade. Ela é a origem de tudo que existe.
Então a crença, na verdade, afasta. Romanos então diz lá assim: todo aquele que nele crê não será o quê? Confundido. Então olha a estratégia do inferno. Vá comigo então a 2 Coríntios, capítulo 11, um pouquinho mais à frente. Eu amo essa passagem, porque isso aqui nunca vai envelhecer e continua sendo a mesma coisa. Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele dá uma declaração bem interessante no verso 3, que isso aqui esteja bem vivo em você e em mim, porque está assim, ele diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou Eva. Qual é a missão do inferno? Enganar. A missão do inferno é fazer com que um falso, alguma coisa falsa, seja parecido com a verdade. É trazer alguma coisa que faz um sentido, que parece, mas não é. Não vai dar certo. Então diz assim: receio, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também, olha o que está escrito: sejam corrompidas as vossas mentes. E se aparte da simplicidade e purezas devida a Cristo, ou seja, a palavra. Ser corrompido é a obra do inferno. Ele vem com sugestões e ideias, ele vem com situações para que a nossa mente em Cristo, a nossa mentalidade simples, a nossa crença seja corrompida. Eu não posso permitir, nem você, diga aleluia. Paulo já estava falando isso, cuidado, porque aí olha, ele fala assim no verso 4, se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, pastor, mas aqui ninguém vai aparecer no púlpito aqui falando uma bobagem. Não, gente, olha só, eu quero te falar, todo dia quando a gente sai de casa, uma voz fala contrária a esse livro. Através de uma pessoa, através de uma notícia, através de uma situação, essa voz chega no nosso pensamento. Ela não necessariamente é audível, ou você está ouvindo alguém diretamente falar, mas o que tem do lado de fora é só para contradizer a verdade. Então, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente vocês toleram, presta atenção. Escuta uma coisa, você quer vencer, então você não pode prestar atenção no que está do lado de fora. Mas as bandeiras estão assim, pastor. Deixa a bandeira para lá, põe os teus olhos na palavra. Muito interessante. Você sabe que para nós termos essa atenção na palavra, requer de nós um esforço para isso? Requer de nós um foco, considerando atentamente, uma disposição mental de abraçar o que está escrito e não largar. Porque se não for com essa intensidade, você vai prestar atenção no que está pegando fogo do lado de fora. E o inferno, lá, só mordendo, só... pá. Diga, estou fora. Então a necessidade de nós estarmos fortalecidos e constantemente. Pastor, estou passando um combate mais acirrado. Aí que você tem que estar na palavra mesmo, todo dia. Se alimentando da verdade, fortalecendo o teu interior. E o Espírito Santo dá uma dinâmica tremenda no nosso coração, sabia disso? E no momento que você precisa enxergar algo, você verá sobre aquilo que está acontecendo na tua vida. O Espírito Santo falará ao teu coração, aí mais certeza você vai ter ainda, aleluia. Mas esse é o nosso processo. Então, estamos falando sobre confusão, sobre crescimento de dúvidas. Ora, se crescem as dúvidas, vou falar algo tão óbvio, é porque a certeza já não está ali dentro. Vá comigo então em Hebreus 11. Nós vamos chover no molhado aqui legal. Mas é o óbvio, é sempre o óbvio que funciona. Deus é um Deus simples, sabia? Não vai chegar aqui para você ouvir alguma coisa que você nunca ouviu na sua vida, tal, que vai trazer a última revelação das últimas. Não existe isso, rapaz. Está escrito em Hebreus 11, verso número 1, ora, a fé é a certeza. A crença em Deus gera certeza. Ou eu tenho certeza ou não tenho.
Ah, mas eu estou mais cheio de dúvidas que com certeza alguma coisa aconteceu que você não alimentou a certeza suficiente para rechaçar as dúvidas. Quando você tem certeza, você está na simplicidade da mente de Cristo. Te digo uma coisa, quando você tem certeza dentro do teu coração está tranquilo, tem paz. Pastor, mas realmente está queimando lá de fora, mas eu tenho certeza que o meu Deus é por mim, aleluia, de que Ele vai cumprir o que está escrito na sua palavra, amém? Ninguém pode tirar dessa posição, mas requer de mim, nós fazemos o nosso dever de casa, fazer o dever de casa para poder estar nessa posição. Então fé é certeza. Ora, se eu ponho certeza para dentro, as dúvidas têm que ir embora. Ah, pastor, mas aí o inferno está sempre mandando. Pois é, ele está sempre mandando e vai sempre pular, porque você está com a certeza. Então, o escudo é o escudo de quê? Da certeza. Escreve, é o escudo da fé, é o escudo da certeza. Certeza de quê, pastor? De que aquilo que Deus disse é a verdade. Daquilo que Ele empenhou para você, Ele vai cumprir. E a sua palavra não volta vazia, e as suas promessas são para nós. Ei, eu me alegro com isso aí, você também ou não? Então esse aí é um primeiro sinal. Se eu tenho andado assim é porque eu estou desligado da certeza, eu não tenho fortalecido, e as dúvidas vão ocupar espaço. As contradições vão chegar, daqui a pouco eu estou confuso. Eu fico contaminado, é como se nós estivéssemos contaminados. É como se o nosso pensamento começa a ser adulterado. A gasolina com muita água vai dar problema no motor. Nós vamos bater pino espiritualmente, né? Não nem sei mais se o carro bate pino hoje, porque agora é tudo eletrônico, mas antigamente batia pino, né? Quem tinha aquele fusquinha, que ia subir aquela ladeira, e aí via como batia pino, né? O bichinho estava desregulado e tal. Não vai dar certo. Vamos falar da segunda para a gente terminar, depois eu continuo, são 7. A segunda é o seguinte: quando eu não estou fortalecendo, não estou edificando meu espírito com a verdade, eu começo a ficar desanimado. Pastor, mas isso aí bate sobre todas as pessoas. Pois é, mas como é que eu lido com isso? Porque eu digo uma coisa interessante sobre o desânimo. O desânimo é uma força. Não é meramente um sentimento, é uma força. É uma força negativa. É uma força que te empurra para baixo, que te tira, que te extrai. Eu estou dizendo para vocês, gente, nós vivemos num mundo do confronto de força. A vida e a morte. Desânimo. Aí a pessoa começa a abraçar isso, ela fica desanimada, os pensamentos começam então a ficar ali, vai abraçando aqueles pensamentos, é verdade, nada dá certo, nada funciona, não vou tentar, né? Como é que é, né? Tal, se tua pai, tal. Ele vai entrando nisso aí, vai se alimentando disso, daqui a pouco ele vai ficando depressivo, ele vai ficando mais depressivo, isso é um buraco. Vamos dizer assim em outros termos, vamos dizer assim, em termos, como é que eu digo, cósmicos, seria um buraco negro. Anota aí, é um buraco negro. E se você sabe um pouquinho sobre o buraco negro, ele tem uma força tremenda para atrair e puxar as coisas para dentro. É um inferno. E ele faz isso com situações que se apresentam, tirando conclusões erradas na minha cabeça, pensamentos, ideias. É uma força. Então eu quero te dizer que há uma força por trás de todo o pensamento que chega à nossa mente. Há uma força por trás de todo o pensamento que chega à nossa mente. João capítulo 6, no verso 63, todo mundo conhece. O que Jesus disse? As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Está declarado também na palavra, no livro de Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. É a vida de Deus em nós que é a força, queridos. A alegria de Deus em nós é a nossa força.
para vivermos num mundo de trevas, para sermos luz desse mundo de trevas, para ficarmos de pé e seguirmos adiante e avançarmos sobre as trevas, tem que ter força. É a presença de Deus, é a sua palavra, é vida, é vida. Quando você se aproxima de Deus, em tudo isso que eu estou te falando, você está diferente, você acorda diferente. Você acorda com uma força que não é a força do ser humano, é algo sobrenatural. O homem não tem coragem, o homem não tem visão, ele não tem força em si mesmo, é aquilo que nós recebemos de Deus. Aleluia! Então, se eu não estou gastando tempo com a vida de Deus dentro do meu coração, daqui a pouco então isso vai se esvaziando, eu vou entrando na força do inferno, do desânimo, para ficar deprimido, e daqui a pouco isso aí é um buraco negro, e puxa a minha vida. E a pessoa fica presa. Você sabe que esse tipo de coisa causa um transtorno tão terrível no ser humano, que o cara fica doente, literalmente, até o seu corpo fica exaurido. Então, o povo de Deus, estou falando isso para vocês, porque eu tenho visto pessoas nessa situação. Mas por que elas se apresentam nessa situação? Porque não sabem nada disso que a gente está ensinando. Porque se aprendesse, sabe como se defender? Eu não posso ficar longe da verdade da palavra de Deus. Eu não posso ficar longe da vida de Deus, da minha comunhão que eu tenho com Ele. Porque não tem outra possibilidade, gente. Nós fomos criados para andar cheios dele, cheios do Espírito. Aleluia! Não está falando meia porção, um pouquinho, só um pouquinho. Não, está falando sobre cheio. Porque essa é a maneira de nós vencermos esse mundo. Se o mundo está desanimado, as pessoas estão deprimidas, não vem esperança na sua vida, nós estamos animados, estamos felizes, porque Deus tem aquilo que Ele vai fazer. Eu não preciso olhar para fora para que isso restrinja a visão que Deus tem colocado no meu coração. Eu vou terminar muito bem. Eu sei o final da minha história. Eu sei o plano e o propósito que Ele tem para a minha vida e vai se cumprir. Aleluia! Estou animado porque Ele disse, é a vida dEle em mim. Mas meus olhos naturais são iguais a todos os olhos naturais de todo mundo. Claro, eu não consigo ver depois da parede. Mas há aqui dentro em mim os olhos da fé, os olhos da certeza, daquilo que é alimentado pela presença de Deus, por esse livro vivo dentro de mim, que todo dia me faz acordar. Que dia maravilhoso! Então você não está enfrentando problema. O ânimo de Deus e a presença de Deus é para sempre, gente, é para todo dia, com problema ou sem problema. Mas nós precisamos dele. Então tome cuidado com isso, desânimo, seguido de fases depressivas. Isso é sinal que eu desliguei da verdade. Que eu não tenho mais empurrado esse livro para dentro de mim. Eu não tenho mais gasto toda essa comunhão necessária, sabe? Esse envolvimento com a verdade que nós precisamos para ficar de pé e até o final, diga glória. Deu para pegar isso aí? Minhas palavras, olha que coisa interessante, vamos terminar lendo isso, voltando lá, João. Como eu disse para vocês, vocês precisam ouvir a verdade. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Palavra sendo anunciada. Vocês têm que criar o hábito de ouvir palavras que geram fé no coração de vocês, te alimentam e você tornar a ouvir. João 6, então 63... um tempo estudando sobre isso, eu achei interessante porque Jesus dá essa declaração. Minhas palavras, o que está escrito aí no verso 63? São espírito e são vida? Não. Minhas palavras são espírito e são vidas? Não. As palavras que eu tenho... As palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. E as que eu não tenho dito? Não são nada. Daí, então, isso aqui é um ponto muito maravilhoso, que no domingo, quando a gente terminar a série de família, eu vou voltar a falar, e a gente está falando sobre o ABC da fé, sobre a necessidade de entendermos o poder da confissão da fé. O poder da confissão da fé não tem nada a ver com o que eu acho, com o que eu penso, o que os meus olhos veem, o que eu sinto, tem a ver com o poder sendo liberado pela boca.
Ah, mas esse poder é liberado pela boca quando? Quando nós cremos. Jesus diz, minhas palavras, as palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. Então toda vez que você ouve mensagens que alimentam o teu espírito, que te mudam, que te levantam, que te empurram, que te põem coragem, que te dá visão, você tem que tornar a ouvir. Porque são vida. Espírito e vida. Ah, pastor, mas em todas as igrejas é pregado assim? Não. Em todos os lugares que o pessoal tem uma Bíblia e se reúne, são espírito e são vida? Sei lá. Mas aquilo que mexe e te levanta é de Deus. Mas aquilo que não mexe em você e te põe para o buraco, não é de Deus. Porque Deus, quando ele se encontra com o homem, gente, a primeira coisa que ele faz é levantar o homem. É fortalecer o homem, é animar o homem. Porque ele é vida. Aleluia. Isso é maravilhoso. Então adquire esse hábito. Está sempre ouvindo. Colocando para dentro. Ah, isso aí. Ah, olha aí. Ah, não havia... É isso aí, anota. E lê de novo. E lê mais uma vez. O combate que você enfrenta e eu é solitário, gente. Por mais que eu possa orar por você, 6 horas por mim. O crente 6 horas, né? 6 horas por mim. Amém. Isso é a prova ainda que ainda está na imaturidade, tem que aprender muita coisa. Então fica tentando ajuda com o qualquer lado, né? 6 horas por mim, tá certo e tal. Mas o combate é seu. Por mais que eu ore, você tem que enxergar algumas coisas. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que ter certeza para sair do buraco. Eu já conversei com pessoas, gente, que a gente não consegue tirá-las do buraco, porque elas não enxergam a necessidade de elas se aproximarem da verdade. E toda a vida delas é um reboliço de tentativas. Fico tentando para lá e para cá, e fico agitado, e para lá e para cá, e nada funciona. E parece que aquela pessoa que está no buraco, e ela não entende que não pode cavar, ela fica tentando cavar, mais fundo ela fica. Está pegando o que eu estou falando? Porque ela precisa de vida. Para toda solução da nossa vida, Deus tem algo a dizer. Imagine, eu não me aproximo da verdade, não me encho da verdade, não deixo o Espírito Santo me falar, como é que então eu vou ouvir? Diga aleluia. Pastor, mas nosso processo então é sempre assim? É uma continuidade. Envolve de nós essa batida de continuamente nós estarmos nesse processo de edificação. Então, eu vou enfrentando os combates, Deus vai me dando vitória. Eu vou enfrentando os combates, Deus vai me dando vitória. Eu vou enfrentando os combates, então o propósito dele se cumpre na nossa vida. Diga aleluia. Ele não pode cumprir o que ele tem na tua vida se você não cooperar. Não pode, digo para você. Ah, mas Deus então não é poderoso, pastor, de fazer isso na minha vida? Claro que ele é poderoso, mas eu sou o cooperador. E se eu não faço o processo que ele me pede, eu não posso ver os resultados. Então, manifestação do poder de Deus na nossa vida, em termos de nos dar vitória, de levantar a nossa vida progredir, ver a manifestação de Deus, é porque eu coopero com Ele. Diga glória. 6 horas por mim? É pouco. Isso é só um pedacinho. Diga aleluia.